Bom galera, no vídeo de hoje, nós iremos falar nesse assunto bastante pesado, como sempre uma coisa retardada, no caso seu Rodrigo Pindófilo, mais conhecido como Ouriço Pintor, Rodrigo de Diogo Coelho, Pintor, pra deixar claro que um desgraçado, gado pedófilo, traidor, desse não merece usar esse nome de Coelho Pintor ou Ouriço, pois como eu falei em um vídeo shot atrás, o Rodrigo Pindófilo traiu o Henrique, e Shadowfrup nem conta nada, toma no cu, portanto vou utilizar Rodrigo Pindófilo pra ser mais fácil. Se o Rodrigo Pindófilo morresse na cadeia, em armação do GOK pedófilo e Shadowfrup, o que isso impactaria no Brasil? Bem nada, não iria impactar, mas sim dar alívio pro pais, pois morreu um pedófilo. Mas temos que lembrar que pode haver outros pedófilos na internet fazendo bem pior, como divulgadores do Tigrinho fazem pra enganar os pais se fazendo proibir Roblox, Gacha Life, Minecraft, e entre outros jogos Sigma fazerem as crianças jogar nessas plataformas de bets, ou melhor, plataforma de pedófilo. Bem, aqui nesse vídeo vai ser dividido em partes, como um vídeo grande, então o Isotóxico fala. Vamos logo nesse caralho. Capítulo 1: A investigação e o culpado. Bem, pra começar esse capítulo, vamos ao início dessa prisão. A primeira coisa que vai acontecer que o Rodrigo pedófilo iria pra cadeia, e lá óbvio ele seria estrupado dentro da cadeia por outros estrupadores pedófilo e morto. Não sei que iria ter vídeo gravado lá, mas como sabemos celular é liberado na porra da cadeia. O que e engraçado para pensa que lá tem sim estrupador e pedófilo com celular. E Shadowfrup nem sequer vai investigar eles. Será que o Shadowfrup defende pedófilo ou estrupador de cadeia? Fica aí a pergunta. Então sim, no máximo isso iria dar o que fala, e uma investigação contra os culpados, no máximo das pessoas envolvidas, junto aos YouTube que aprovaram esse tipo de merda. E também porque a família do Rodrigo Pindófilo iria querer que todos envolvidos, sendo o que estava contra ele, o que estavam do lado dele, junto aos YouTube que no vídeo desejaram isso e que tava querendo isso fosse investigado, mas o Shadowfrup e o GOK iria botar a culpa no Henrique Ouriço / Breno, pelo multiplayer Mazir, mas sem a realidade J clara, os cara iria querer escapar da culpa, pois é isso que esses escrotos querem, e isso geraria muita polêmica pra caralho, e não demoraria pra rolar a morte do Henrique Ouriço, mesmo que ele fale a verdade sobre os culpados, junto da família dele apoiando. Fora parte da família do Rodrigo Pindófilo sendo mais protetor com Henrique, nesse caso talvez, e o que vem nesse próximo capítulo. Capítulo 2: A família do Rodrigo Pindófilo. Então uma coisa que não podia falta nessa polêmica, seria o pronunciamento da família do Rodrigo, seria um pronunciamento em defesa dos membros que não se envolvia com Rodrigo Pindófilo, e outros que apenas só visitava e conversava familiarmente. É de fato a família estaria dividida. Uma parte contra o que ele fazia e fez na internet, como pedofilia e o único crime. Talvez iria ter alguns que iria tendo ponto de vista. No caso alguns J sabia e outros só ficariam com nojo do crime. No outro lado outra parte iria defender o Rodrigo Pindófilo falando algumas verdades e coisas que eles analisaram no Discord do pedófilo era todas as pessoas que foram atrás dele, com mentira de visita e amigo dele. Ou seja, sendo os cara querendo se passa de criança ou mulher para incriminar o Rodrigo Pindófilo. Sendo assim, será que o GOK e Shadowfrup enviava a criança pro pedófilo? Mais uma pergunta sem resposta. Mas nesse meio tempo toda a família do Rodrigo Pindófilo estaria de luto por membro família ter morrido. E de fato não iria perdoar ninguém. Nem o Henrique Ouriço, pois mesmo que ele defendeu falsamente. Mas como eu disse, metade da família estaria dividida. Mas nessa metade dos familiares iria entrar em conflito contra os donos de Discord para localizar os envolvidos que tava contra. Pois alguma hora iria rolar comemoração na morte do pedófilo do Rodrigo Pindófilo. Uma coisa boa, mas devemos lembrar que não é legal, e nem coisa boa para Deus. E isso que vem nesse próximo capítulo. Capítulo 3: Relação da família com Henrique. Agora vamos entrar em debate. No caso da família do Coelho Pintor, digo Rodrigo Pindófilo, a família do pedófilo pode entrar em uma guerra contra o Henrique. No entanto, uma parte que defenderia o Rodrigo Pindófilo estaria contra o Henrique Ouriço por não defende permanente, mas no caso da outra parte só estaria contra por Henrique ter que aguenta o Rodrigo Pindófilo sendo burro, mas a outra metade iria apoiar o Henrique contra os cara que fizeram e comemoraram a morte do Rodrigo Pindófilo, sendo essa metade que falei no capítulo anterior. No caso a parte da família iria defender apenas por ser membro família, mas não significaria pelo fato que a família do Rodrigo Pindófilo que não iria defender as atitudes do Rodrigo ser um pedófilo, mas sim dele ser um parente familiar. Apesar que sim tem prova e foi pedófilo, mas também a questão de estrupo que falam que aconteceu contra a sobrinha do Rodrigo. Aí não sei o que fala, não tenho provas disso. Voltando ao assunto, se ele morre podem comemorar a morte do Rodrigo à vontade,
mas comemora a morte de alguém não ilegal, claro para quem perdeu o membro família. E como eu disse no capítulo 1, a maioria iria das pessoas que com certeza fizeram um acordo com qualquer facção de merda. No caso, traficantes demoníacos matarem o Rodrigo Pindófilo. Juntos do youtubers aprovando a morte do cara. E depois disso o Gok. Slepro que Shadowfrop estaria culpando o Henrique por isso, mas na realidade, alguma coisa pode ser exposta. No caso da investigação que as autoridades investigarem o Henrique, eles vão perceber que não. O Henrique não pediu para matar ninguém, mas a relação da família do Rodrigo Pindófilo seria dividida até alguns dos envolvidos for preso. Nesse caso talvez a parte que poderia ficar contra o Henrique possa escutar a versão dele. No caso o Henrique admitir tá defendendo, mas não toda hora. Fora que o Henrique Durabtil serve nunca recomendou crianças pro Rodrigo Pindófilo fazer as merda que o pedófilo faria, mas Shadowfrop o Gok. E se é no caso tudo cair bem o Henrique pode ser poupado e perdoado pela família do Rodrigo Pindófilo, e não pela internet, mas talvez se o pronunciamento do Henrique for lançado sim, mas a maioria vai esta do lado do Shadowfrop pedófilo. Isso nos leva no próximo capítulo retardado. Capítulo 4, fim da treta ou continua. Bem nessa parte pode ficar no futuro, mas como disse metade da família iria ser contra o Henrique, e também iria depende muito da família, mas a briga iria continua. Mesmo o Henrique fazer um pronunciamento bom, mas que saber minha opinião. Os pronunciamentos são uma piada no Bostil, não só no Brasil, mas no mundo todo. A família do Pindófilo iria foca no mais obvio, que o Odeio iria pra cima do Shadowfrop e Gok, já que eles que desejam a morte de alguém, desejam que abuse de alguém diferente. Do Henrique que nunca pediu pra uma porra dessa, nunca fez piada envolvendo estrupo e pedofilia, mas sim o Gok que um perseguidor pedófilo, que toda hora fala de Dalva beber esperma, tira o pau da boca, chupa as bolas seu trouxa asterisco J aqueles que manipula as coisas, e manda a criança pra pedófilo. Já o Shadowfrop é só um psicopata perseguidor de merda, um cara hipócrita, e tão merda que for para pensa que o Henrique nunca foi atrás dele depois de expor esse filho da puta que só saber obedece um cara chamado Atrocidade, e o Gok, quando o Cropidófilo expôs o Rodrigo Pindófilo. Pronto fizeram perseguição até a morte do Henrique Ouriço puta que pariu. Mas em relação ainda da briga ainda, pode rola. Até que o Breno Taylor barra Henrique Ouriço morra junto da família. E pode acontece, mas vai demora. Seria uma pena que todos os YouTube grandes como Goulart, Tilgin, Incari, Tilwik, Gabs, Core, Detetive YouTube, Tio Goten e Hansisso Pequeno, Serginho Fato vai mais apoia essa merda, mas talvez eles vão esta contra. Mas isso depende mais que a culpa dos responsáveis que seria Goulart e Incari apoiarem a morte do Henrique Ouriço mesmo ele fazendo um pronunciamento bem completo, confirmando tudo mas dando tudo que pode fala. E talvez Gabs pode fazer um vídeo expondo o Shadowfrop, mas como disse isso ira depende da internet dessa censura de merda, coisa que só vamos ver no futuro. Conclusão final. Bem gente, pra deixar a primeira coisa claro que eu gostaria ver o pedófilo se fudendo legal, pagando pelos crimes. O Rodrigo Pindófilo merece pagar caro, pois o pedófilo foi trair com o Henrique, mesmo avisando da traição da Moon. Mas nesse ponto depois do banimento do serve do pedófilo, Henrique ficou puto e deixou pra lá. Mas ele não deseja a morte de ninguém, pois deseja a morte não é legal. Afinal não é só o RK Play que manda alguém se matar. E no meu caso o Rodrigo Pindófilo merece se fuder na cadeia. Pela idiotice e burrice que ele a segunda coisa em relação ao Henrique Ouriço. Ele pode fazer a missão de confessar seus erros, mas mostrando o seu lado da história, fazendo um pronunciamento bastante grande, e confirmando tudo e contando coisas que o Shadowfrop não contou. Mas a isso ele pode ficar bem até ele ir de base e terceira coisa vai toma no cu Gok e Shadowfrop. Perdi dois pedófilos. Vocês dois só sabem perseguir, e caça briga 24 horas por dia e ainda são hipócrita. Não aceitou Toma Exposed. E eles foram tão podres se fudido. Quando o Henrique expôs esses caras, o Henrique nunca perseguiu eles, mas né. E o Gok e Shadowfrop só queria saber de guerra. E pensa em fazer a buça do Henrique. E nesse caso é foda que eles demonstram que eles são escroto. Na parte do Gok de que ele fala de Dalva beber esperma feito um pedófilo. E não vem com esse papo que só um meme. Foda-se. O Breno faz live com nome hentai pra se diferenciar e também se baseia em gameplay. Depois Shadowfrop e Gok que se é pro que outros trolls fica usando minha mãe não pensa assim, toda hora igual o Pindófilo. Fora que é proibir o cara de se defender. Toma no cu essa merda então foi isso tropa retardada. Eu deixarei os comentários liberado. E os melhores, eu deixarei pra responder. Vídeo respondendo retardados então e isso. Falou tropa retardas.